Não. Ela ainda está na fase da adolescência, né? Isso. Vai até Dos 19 10 aos 19 anos. Dos 10 aos 19 anos. Isso. O que você me diz do prato que a Camila montou? Olha, o que a gente acha importante de um adolescente? É uma fase que precisa de muita energia, né? Porque está desenvolvendo, principalmente meninos que têm muita massa muscular, e tem muita atividade. É diferente de menina, exatamente. Então, uma coisa que eu acho importante é assim, precisa ter bastante energia, mas de uma forma bem equilibrada. O prato da Camila, a gente pode observar, ela pegou um pouquinho de salada de maionese, que já tem batata, depois o arroz, depois batata, então assim, às vezes foi um exagero de carboidrato, né? E além do camarão, mais o frango e tal, então acho que tinha que balancear um pouquinho mais a porção de proteína, que nem o ovinho de codorna também é proteína, né? Então balancear um pouco mais. E eu acho que uma coisa importante de reeducação alimentar, Ione, é assim, 70% das pessoas que são perguntadas, você tem uma alimentação saudável e tal, 70% diz que sim. Mas na verdade eu acho que precisa de uma reeducação alimentar, como a gente estava conversando, porque assim, no caso da Camila, corre o risco, até pela profissão que ela quer seguir, de ter algum desvio de comportamento alimentar. Ou um transtorno de compulsão, de comer demais, ou às vezes anorexia, bulimia. Então essa é uma fase importante, principalmente para os pais ficarem atentos, né? Se esse final de semana que ela está comendo muito, não está sendo uma compensação do pouco que ela come durante a semana. Não é o caso da Camila, a gente viu que o prato dela está bonito, mas isso é uma fase importante, tá? Esse prato deveria ser uma vez ou outra só, né? Uma vez, no final de semana dela tá bom isso daí. Semana, né? Colocar mais folhas, né? Olha lá como tá. Né? Tem 3 porções de proteína, né? 3 porções de carboidrato. Demais, né? Precisava equilibrar um pouquinho. Vamos saber como deveria ser, ou como deve ser. Como deve ser, né? Isso é o que a gente costuma falar. É bom ser o quê? Diariamente dessa forma. Pode ter um doce, pode ter um chocolate, alguma coisa assim, mas, né, a gente equilibrar. Esse daqui foi um exemplo de café da manhã que eu trouxe. Porque, Ione, nessa fase, eu acho que tem até uma liberdade de escolha alimentar e os adolescentes costumam deixar um pouco de lado verdura, eles podem mais, né? Eles podem mais. Né? Então essas coisas que têm nutrientes ficam um pouco de lado. Então aqui eu trouxe o quê? Um pão que não é integral, mas ele é rico em fibra, com queijo branco que é fantástico, de quantidade de cálcio, né? Que é uma muito importante adolescente ter cálcio para o desenvolvimento ósseo e tudo mais. E eu trouxe aqui uma vitamina, que como é difícil de fazê-los comer fruta, né? Então a gente coloca junto com um leite, ou um leite de soja, ou um iogurte, bate junto e eu pus linhaça, porque daí a gente aumenta ainda mais a questão de fibra e o adolescente nem vai perceber que ele está comendo linhaça. E né? as fibras são para toda a vida, né? Toda a vida, com certeza. A gente vai falar aqui de tudo, mas tem que ter, porque além de melhorar o funcionamento intestinal, diminui a absorção de gorduras, né, Ione? Isso é fantástico para a vida inteira, para prevenir doenças, né? Muito importante. E esse seria um prato saudável, ó. Metade do prato a gente tem de legumes, verduras, né, vegetais crus, que tem mais vitaminas, mais fibras que são importantes. Prioridade, com certeza. Eu trouxe o arroz e feijão, que em qualquer lugar, ou na rua ou em casa a gente encontra, que tem uma dupla aí de aminoácidos que se casa perfeitamente para essa energia de crescimento é importante, né? Um pouquinho de legume cozido, então a cenoura cozida. Uma carne grelhada ou cozida ou assada. Eu trouxe aqui a carne vermelha, que principalmente para as meninas, onde começa a questão de menstruação e tudo mais, acaba perdendo muito ferro. Então é importante fazer, né, o uso de carne vermelha ou de frango e tal, uma batata que dá um pouquinho mais ainda de energia para ele. E eu pus a opção de uma goiaba de sobremesa, que a gente sabe que as frutas com vitamina C ajudam demais a absorção de ferro dessa refeição. Então, por exemplo, o ferro do feijão é bem mais absorvido por conta de uma sobremesa, além da gente incluir mais fibra, mais vitamina, mais mineral com a fruta. Agora, veja a quantidade de cada um. O que não pode é fazer aquele pratão de feijão com arroz em cima, aí pegar outro prato com as chamadas misturas. E daí mais a batata, né? Então, assim, a gente tem aqui mais ou menos, para vocês saberem aí em casa, meia batata,
e cerca de 2 colheres de sopa de arroz. De 2 a 4, os meninos podem pôr 4 colheres de sopa de arroz. Os meninos o dobro. Os meninos normalmente comem mais. E por causa da massa. E precisam de mais, né? Porque eles têm mais músculo, têm mais osso, né? Precisa de mais isso para o crescimento. Massa óssea e massa muscular, né? Isso é importante também de falar, porque às vezes assim, o peso do adolescente aumenta bastante, mas a gente tem que pensar nisso também, que está depositando cálcio no osso, está crescendo massa muscular, então não se baseia só no peso, engordei porque eu engordei, né, tô gordo, engordei 3 quilos. Não, a gente tem que ver essa constituição de massa magra também que aumenta. É verdade. E exercício físico? Primordial, né? Eu acho que essa nova tecnologia que a gente tem de videogame, internet, essas coisas, eu acho que isso deve ser desencorajado, deixa para finais de semana, né, com horários a 1 hora por dia de videogame, acho que tem que ser uma coisa assim. E colocar em futebol, em basquete, vôlei, natação, que isso é saudável, traz convívio com outras crianças, né, isso que eu acho que é importante. Então, bastante atividade física, desde a infância até a idade adulta. Até a terceira idade, né? Até a terceira idade. Vamos aqui na idade intermediária. Vamos ver. Nós vamos acompanhar agora um prato que a Sheila vai servir. A Sheila tem 29 anos. Vamos ver. Eu sempre comi de tudo, principalmente carboidrato, em todos os horários do dia. E de algum tempo para cá eu tenho mudado bastante minha alimentação. Principalmente hoje eu tenho comido bastante frutas, verduras e legumes e carboidratos só no horário da manhã ou até o horário de almoço. E à noite eu só tenho comido bastante verduras e legumes. Bom apetite. Você me dá um tempinho? Claro, e depois a gente pode colocar novamente as imagens. Então, Gabriela vai aqui ao vivo analisar direitinho esse prato feito aí pela Sheila, tá bom? Instantinho só. Com licença, eu já volto já. Ela está vestida de mocinha hoje, está de vestido. Bom dia.